falar a história do motoboy agora que ficou ferido, depois dele se enroscar em fios soltos aqui em Cachoeirinha, pertinho de Porto Alegre, região metropolitana. O motociclista, pessoal, pegou no pescoço dele aquele fio lá, ainda bem que não foi nada mais grave. O Eduardo Carvalho vai trazer para a gente um pouco mais de detalhes a respeito desse acidente grave, sim, que aconteceu em Cachoeirinha. Fala, Eduardo, boa tarde. Oi, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez a gente fala aqui na tela da Record Guaíba sobre essa situação envolvendo fios e cabos, não só em Porto Alegre, mas na região metropolitana como um todo. Uma série de operações vem sendo realizada em parceria da Polícia Civil, Brigada Militar, com as prefeituras aqui da região metropolitana, com o foco nos criminosos que furtam os cabos. Mas, paralelo a esse serviço, tem também um trabalho em conjunto com as concessionárias para tentar retirar das ruas aqueles cabos e fios que estão inutilizados. E a gente vê muito disso, principalmente na região metropolitana. Aqueles postes lotados com muitos fios. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes, até a própria ação dos criminosos, ou não, a ação do vento, da chuva, enfim, acaba derrubando esses cabos e eles ficam no meio da rua e causam um grande risco para os pedestres e principalmente para os motoristas, para os motociclistas. O caso que a gente vai falar agora envolve um jovem de 20 anos que sofreu um ferimento grave no pescoço e que poderia ter sido ainda pior se ele não tivesse agido com muita velocidade para tirar o cabo e para descer da moto. É o caso do Gabriel, 20 anos de idade, ele que está trabalhando de motoboy e por pouco não perdeu a vida nesse acidente. Se tu tivesse mais rápido na via, Gabriel, poderia ter acontecido alguma coisa bem mais grave. Boa tarde, conta pra gente como é que foi isso. Boa tarde a todos. Então, eu estava vindo da Avenida da Rite e eu entrei na rua sentido a creche ali. Daí quando eu fui fazer o retorno para entrar na avenida, eu acabei me deparando com um fio e o fio acabou atingindo o meu pescoço e eu na hora peguei, pulei da moto e botei a mão na frente e a moto caiu no chão e eu fiquei pendurado no fio. Eu vi toda a cena pendurado no fio e a moto indo ao chão. E se não fosse a minha mão ralou ali, como vocês podem ver, queimou, meu pescoço queimou aqui também. E poderia ter sido bem pior, Poderia ter perdido o pescoço praticamente se eu estivesse numa velocidade muito rápida ali. É importante destacar que esse caso aconteceu em Cachoeirinha na quarta-feira, início da tarde. Onde é que foi mais ou menos ali, Gabriel? Tu falou na frente de uma creche. Qual era o local ali da cidade? Na frente da creche, da Fada Madrinha ali. E como é que foi o momento assim que tu percebeu que o fio tava? Porque, obviamente, de longe tá difícil de enxergar. Tu viu quando ele tava mais perto, quando ele tava no peito? Quando é que tu percebeu realmente? Na hora que eu passei a moto passou fora. Quando eu fui fazer o retorno, acabou o fio entrando no meu peito e o fio foi subindo. Na hora que eu fui indo, o fio foi subindo. E na hora só botei a mão e pulei da moto. Como é que tu tá agora? Tu teve prejuízo na moto também? Tu ficou com ferimentos? O que aconteceu depois ali do acidente? Sim, os ferimentos eu tive que comprar pomada para largar na mão, queimadura com o pescoço aqui. E a moto ali destruiu toda a lateral do lado, quebrou pisca, entortou o estribo, a roda entortou ali também. Tô sem trabalhar por conta da moto ali. Ela tá para arrumar agora? Sim, tá para arrumar. Pois é, a gente tá falando de um caso do Gabriel que não teve, assim, uma gravidade maior, A gente vê que ele tá bem agora, só que o risco que ele enfrentou foi muito grande. A gente, inclusive, já mostrou outras reportagens de casos similares a esse, recentes em Porto Alegre e também outros em cidades aqui da região metropolitana. Esse caso, por exemplo, agora de Cachoeirinha, e que tem a ver com esses cabos. Circulando aqui, tu deve trabalhar por toda a região aqui, Porto Alegre, região metropolitana. Tu vê muito desses cabos soltos, isso é uma situação constante. Qual é o teu relato assim quanto a isso? Não, isso é fora do comum, Às vezes, que nem como tu falou ali, as pessoas que roubam o fio ali deixam o fio solto, tudo mais. E por conta também das pessoas que vão fazer até o corte de grama ali. Às vezes eles acabam, tirando o fio que tá nos cantos e acaba com o vento e acaba empurrando pro meio da faixa. E tem constantemente vários outros relatos de outros amigos meus que já caíram por causa de fio, ou desviaram de um fio, ou até mesmo buraco também sobre as vias ali. E é constantemente isso em Porto Alegre e em região metropolitana ali. Hoje em dia, assim, é um ponto da tua profissão que tu tem que estar sempre atento, assim, enquanto tá trabalhando. Sim, exato. Tem que estar sempre ligado. Sempre ligado ali.
Tu não tinha passado por uma situação parecida, mas falou, outros amigos teus já passaram, colegas, o que eles relatam também, já enfrentaram situações assim? Sim, exato, sobre fio, buraco, é que nem dizem, né, a gente sai pra rua, o motoboy sai pra rua e não sabe se vai voltar, né. A vida é curta, a vida de motoboy. Às vezes, por causa de uma corrida de 7,50, acaba perdendo a vida ali, entendeu? O risco é muito grande, realmente. A gente solicitou uma nota para a RGE, concessionária de energia responsável ali pela cidade de Cachoeirinha. Estamos aguardando ainda o posicionamento, mas é importante a gente destacar, né, que há essa tentativa de fazer o serviço. Vou dar o exemplo de Porto Alegre, mas ontem mesmo a gente trouxe a notícia, né, de que o prefeito Sebastião Melo mencionou que a grande dificuldade de retirar esses cabos é porque muitas vezes não é possível identificar de quem são esses fios, quem são os proprietários desses cabos. São empresas de telefonia, são as empresas de energia, são empresas que existem hoje, quando que eles foram instalados, enfim, é uma dificuldade muito grande de chegar e de mapear esses cabos. É um problema muito relevante aqui na região metropolitana, são vários relatos de acidentes, vários relatos de motociclistas que passam pelos locais que precisam tomar atenção e que veem isso todos os dias e a gente ainda não tem uma solução concreta, um problema que está muito em alta, muito latente aqui nesse ponto do Rio Grande do Sul. A gente tem mostrado muito sobre isso e no caso do Gabriel ele deu sorte, né, que não houve maior gravidade, mas poderia sim ter sido uma história com um final bem difícil e bem trágico. Ainda bem que ele conseguiu ali se soltar do fio e teve prejuízos mais materiais ali na moto e claro, ficou com o pescoço e com a mão também com ferimentos. Os fios são, aí, né, Eduardo, os fios são de luz e telefonia, né? Geralmente de luz lá em cima, sempre de luz, e ali embaixo os de telefonia, né? Então essas empresas têm que dar um jeito de tirar. Solidariamente se resolvam, se é de uma ou se é de outra, eu não estou nem aí. Vocês vão lá e vão ter até o dia tal para tirar esses fios e pronto. Não dá para deixar, não é sacola de lixo. Não é lixo isso, gente. Poste não é lixo. Então não dá para deixar esses fios ali. Foram deixando, ninguém fez nada, foram deixando eles colocar esses fios. Agora a gente tem uma situação insustentável. Não dá para aguentar. A cidade fica feia e mais grave que isso, a cidade fica perigosa. Aqui em Porto Alegre já mostramos, lembra, Eduardo? Do motociclista que perdeu um olho porque bateu num fio desse, gente. Imagina perder um olho. Olha o tamanho do prejuízo. Existe dinheiro que pague isso? Não existe. Não existe quantia que pague, substitua um olho. E teve um que perdeu aqui. E é problema de Porto Alegre, é de Cachoeirinha, de tantas outras cidades. E as providências que estão sendo tomadas, e eu sei que estão, são insuficientes. E eu sei que são por quê? Porque basta olhar para cima, dar uma caminhada pelas ruas e olhar para cima para a gente ver esse emaranhado de fios. Não tem sentido ter tanta fiação assim. É uma vergonha isso acontecer nas cidades. É uma vergonha. Não dá para aguentar mais isso. Situação insustentável. Insustentável. Algumas motos, viu, Eduardo? Tem até uma espécie de uma antena que eles colocam na frente para desviar de fios. Não sei se ia funcionar nesse caso aqui, ó. Né? Porque se o fio tá caído ali meio de lado, quem sabe aquela antena, né, que se for um fio na horizontal, ela consegue ajudar o motociclista. Mas um fio na vertical, eu acho que nem ajuda. Aliás, pergunta para ele, é motociclista, né? Pode nos ajudar. A moto dele, tô vendo aqui, não tem aquela anteninha na frente, não. Claro, vou passar aqui para o Gabriel também. Gabriel, o Samuel estava comentando no estúdio que tem até algumas motos que colocam umas espécie de anteninha assim para cuidar disso. No teu caso, tu tem, não tem? Poderia ajudar nesse caso? Não tinha. Sim, na verdade eu acabei falando com os outros amigos meus, motoboy ali. Eles falaram que dependendo do fio ele de repente corta, né? Mas como foi muito rápido, sim, talvez se o fio não passasse por ali e pegasse direto no meu peito não ia adiantar muito. Mas aquilo dali realmente salva. Não tinha. E tu falou assim, às vezes tem cabos que não estão exatamente em cima, estão amarrados embaixo, daí acabam se soltando. Depende de onde ele vem também, né? Sim, depende de onde vem. No meu caso ali, talvez, se eu tivesse aquilo ali, talvez poderia ter ajudado. Porque ele veio direto, né? Ele foi como uma argola, ele bateu no peito e foi subindo. Sim. Tu tem ideia mais ou menos de quanto de prejuízo tu teve na situação da moto? Foi em média de R$1.000 ali. Faz uma diferença grande, né? Totalmente. R$1.000 é quase um mês trabalhado. Naquele momento tu estava fazendo uma entrega, tu estava voltando para casa? Estava fazendo uma entrega.
O susto, né? Imagina. E também tu falou assim, a primeira coisa que tu fez foi agarrar o fio, assim, porque é o que dava pra fazer no momento. Era o que dava pra fazer, porque senão, se eu não tivesse agarrado o fio, querendo ou não, ia me jogar pra trás ali e eu poderia provavelmente ter cortado a garganta ali, né? E tu falou assim, foi bem na frente de uma creche. Qual é o sentimento, assim, que fica na cabeça depois, né? Tu tava, enfim, trabalhando na tua profissão, aí acontece um acidente que poderia ter sido evitado. O que passa na cabeça, assim? Qual é o sentimento? O sentimento é de tristeza, né? Tipo, ver a minha moto ali, meu único instrumento de trabalho, sendo destruída pelo uma coisa que poderia ter evitado, né? Se não tivesse aquele fio ali. E é mais importante que a vida, né, da pessoa, né? Sim. Principalmente eu tô bem, tudo mais. Bem materiais, nós corremos de atrás. Mas eu poderia ali, não só eu ter perdido a vida, poderia ter sido uma criança de bicicleta, passado ali, ter pegado com o fio no pescoço, ou qualquer outro tipo de acidente, mas ainda bem que ali não aconteceu muita coisa. Verdade, bem na frente de uma creche ainda. Obrigado, Gabriel, por falar com a gente. Eu vou reforçar de novo, Samuel, que esse caso aconteceu em Cachoeirinha. A gente está aguardando aí no posicionamento da RGE sobre essa situação dos fios em Porto Alegre, especificamente, trazendo esse exemplo também para a gente contextualizar um pouco. Ontem o prefeito mencionou que há um acordo com a CE Equatorial para que os postes, né, que são de responsabilidade da empresa, passem por uma manutenção por parte da concessionária. Mas esse acordo, ele também prevê que as concessionárias de telefonia, as empresas de telefonia, na verdade, que elas identifiquem os cabos e elas sejam as responsáveis por fazer a manutenção, ou seja, por tirar esses cabos. Então, o que a gente tem hoje, de acordo com o prefeito, é um cenário que na reunião, a Prefeitura e a CE Equatorial têm um acordo definido, mas as empresas de telefonia muitas vezes nem aparecem nas audiências, nem são identificadas e nem vão ao encontro da Justiça. Então, esse é um empecilho muito grande no caso específico de Porto Alegre. Além disso, é importante destacar que a própria concessionária de energia tem tentado colocar tecnologias para identificar com mais facilidade os seus cabos, mas existem centenas, milhares de fios que ninguém sabe de onde eles são. Muitas vezes de empresas de telefonia, né, de internet, empresas algumas que já nem operam mais no mercado. Sim. Então tem todo esse entrave, esse empecilho. A nossa produção, através do nosso produtor Israel, entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeirinha. A gente também aguarda um posicionamento para entender que medidas estão sendo tomadas na cidade. Afinal, o caso é muito grave e, como a gente reforçou várias vezes aqui, né, Samuel, na frente de uma creche, um local de grande movimento do município, que causou um acidente com o Gabriel e poderia, como ele falou, ter acontecido também com uma criança de bicicleta ali na frente da escola. Claro, podia machucar qualquer um que passasse por ali, né, de bicicleta ou de moto, como foi o caso dele, se machucaram bastante. Ainda bem que não foi mais grave, já tem uma gravidade muito grande. Ele teve um prejuízo que ele calcula mais ou menos R$1.000, se machucou bastante também o pescoço, né, mas podia ter sido pior se ele não se desse conta de que estava sendo atingido por um fio, não colocasse a mão, deu tudo, olha, quase tudo certo ali, a vida dele está preservada e é o que temos de mais importante. Mas, pelo amor de Deus, gente, não é possível que as nossas ruas se tornem inseguras para o motociclista, para o ciclista, também por causa de fios. Já tem tantos perigos para enfrentar olhando no horizonte, agora tem que olhar para cima também para não se envolver num acidente mais grave? Tem que prestar atenção nos fios também. Como é que tu vai enxergar um fio que está caído, andando ali, né, na velocidade permitida para a via, rápido, tá fazendo uma entrega, tá pensando em outra coisa, tá se virando no dia a dia, e aí tem que ficar ligado com os fios que podem estar caídos também. Não é fácil de enxergar. Não é fácil de enxergar um fio quando está caído ali na rua, gente. Se confunde com a paisagem, com uma cor escura de um prédio que está ali na frente, tu não vê e pronto. É isso que acontece. Providências. E ele tem que buscar, né, uma indenização. Alguém tem que pagar essa conta para ele. Não pode sair do bolso dele o custo para consertar a moto. Eduardo, muito obrigado pelas informações. Agradeço também ao nosso amigo Gabriel, que falou conosco, que trouxe mais detalhes sobre essa situação difícil que ele viveu aqui. Vamos que vamos de mais notícia?